Olá, eu sou Vladimir Brista e o que eu tenho a dizer sobre Arildo, talvez melhor do que um testemunho aqui dito, improvisado, é ler um trecho de um depoimento que eu escrevi a respeito dele quando Arildo era tema de uma tese de mestrado. Então, aqui lá vai. Professor da escola de teatro com particular encanto e conhecimento de Shakespeare, Arildo Deda foi meu professor e colega de cena em ao menos 3 peças, mas foi especialmente em sala de aula que ele sinalizava coisas que ficaram fortemente marcadas no meu entendimento. Foi ele que me explicou que as palavras têm imagens, que os personagens têm objetivos, que tecnicamente a palavra de valor numa frase lhe ajuda a expressar o sentido que você persegue, que cada cena tem suas unidades e subunidades de acordo com os movimentos dos personagens, e tal qual a música, é possível criar uma partitura para nossa atuação. E por fim, Arildo foi quem sempre repetiu em sala de aula que todo personagem tem que ter amor e humor, o que hoje compreendo como elementos do caráter humano que são inegociáveis. A gente sempre sabe quando a gente está diante do trabalho de um mestre. E foi assim comigo. Eu tive a oportunidade de ser aluna de Arildo Deda, na Universidade Federal da Bahia, e eu lembro como coisas que ele me disse naquela época, eu só pude entender anos depois, que reverberaram em mim no meu trabalho de atriz. Esse ano no Clube da Cena eu tive a oportunidade de vivenciar novamente um processo de aprendizagem com ele. E é completamente encantador ver o que ele faz na sala de ensaio. Às vezes uma palavra, um gesto, um olhar já nos transforma em cena, já faz com que a gente consiga virar chaves que estavam muito enraizadas. E esse desejo de vir para casa trazendo provocações e mudar e crescer em cena, e isso é muito alimentado pelo trabalho dele. Eu sou muito grata por isso. Mestre Arildo Deda, é assim que não tem como não chamá-lo. Eu tive a honra, o prazer realmente de trabalhar com Arildo, contracenar com ele no espetáculo A Última Sessão de Teatro, dirigido por Luiz Marfuz. Fui dirigido por Arildo também em Romeu e Julieta, no espetáculo incrível, um espetáculo pela Companhia de Teatro da UFBA. Também já fiz o curso dele, que ele oferece, com textos de Nelson Rodrigues, e é sempre um prazer e uma experiência única estar com o mestre Arildo. Arildo é hoje uma referência não só para a Bahia mesmo, é uma referência para o Brasil. Eu só tenho a agradecer a Arildo Deda. Cada vez que o encontro é sempre um encontro muito peculiar, porque a gente tem uma forma de se relacionar muito bonita, assim. Ele gosta de ficar brincando comigo, me perturbando, assim. E eu tenho muito carinho por ele, muito cuidado, assim. É uma pessoa que a gente senta 2, 3 minutos para conversar e sai com uma verdadeira aula de teatro. Então, ter Arildo Deda é ter um mestre da cena nessa cidade, nesse país. E eu louvo a presença de Arildo Deda. Um beijo, meu mestre. Que Deus nos una novamente, é um desejo da gente voltar com a última sessão de teatro, da gente voltar com outros espetáculos, e que eu ainda veja novamente você em cena, porque é um espetáculo singular, é algo que não dá para descrever. Obrigado, Arildo. Obrigado, mestre. Agur, licença, eu sou Antônio Soares, ator de Salvador, Bahia. Então, gente, falar da importância de Arildo Deda, esse grande mestre dos mestres, é uma honra para mim, porque ele contribuiu e contribui para a formação do teatro universal, né? Em particular daqui de Salvador da Bahia, esse grande conhecedor cênico, né? Esse grande conhecedor do teatro. Então eu não poderia passar dessa encarnação como ator sem saber dos ensinamentos e ser aluno dos aprendizados desse grande pessoa iluminadíssima, Arildo Deda. Axé, pai. Ó, mestre dos mestres, nós te amamos.
Arildo Deda é um nome importantíssimo, fundamental para o teatro da Bahia, do Nordeste, do Brasil. É um professor, um ator, um diretor, mas conhecido por muitas gerações na Bahia como mestre, por ter formado centenas de atores no seu trabalho como professor na Escola de Teatro da UFBA. Mestres não é só você ter um cargo de professor na universidade, né? Os mestres são aqueles que honram, que merecem esse título. E não à toa Arildo Deda é assim chamado. Ele nunca foi meu professor, eu não estudei na escola de teatro, mas tive o prazer de contracenar com Arildo em uma peça em 1996. E como dizia Hamlet, né, todo um homem, né, todo um mestre. Então eu estou aqui gravando esse depoimento com toda a admiração por uma das pessoas mais importantes do teatro feito em Salvador, feito no Nordeste, mestre Arildo Deda. Arildo extrapola qualquer definição do que seja mestre. Ele rompe, de certa forma, com essa visão clássica do que seja um mestre, porque ao mesmo tempo que ele é um mestre com o seu saber tradicional, com o seu legado, a sua formação, ele é um mestre aberto aos seus aprendizes. É o mestre eterno aprendiz, aquele que dialoga com o aprendiz, que aprende com ele, né? Ao mesmo tempo em que ele ensina, encena e atua, ele também faz essas trocas. Então, essa fricção entre os saberes e fazeres torna ele assim um mestre singular. Não é assim que vem atravessando gerações. Eu não sei, mas provavelmente sim, ele já foi mestre de artistas que hoje têm filhos e que tem os filhos dos filhos e teremos os filhos dos filhos dos filhos. E Arildo sempre com essa referência, né? Ele aqui na Bahia é uma unanimidade. Assim, independente do estilo dele, assim, na verdade ele tem uma preferência, mas ele aposta em tudo, né? Arildo vai de A a Z e volta a dizer para A sem perder o tom. Mas é um mestre admirado por todas as gerações e por todos os estilos de atuação e de encenação que existe na Bahia, no Brasil e onde quer que seja. Axé, meu mestre. Bom, falar sobre Arildo Deda, nosso mestre Arildo Deda, porque é assim que nós o chamamos, é falar sobre a formação de algumas gerações de atores aqui em Salvador. Atores como eu, que já estão prestes a completar 60 anos, atores de 40, de 30, de 20 e às vezes mais jovens. São pessoas que se encantam e que se formam com um aprendizado absurdo que Arildo nos traz, por sua experiência enquanto professor, enquanto ator, diretor, enquanto mestre. Então, para a gente não há nenhuma dúvida aqui em Salvador de que esse papel que ele ocupa nas artes cênicas da Bahia é impressionantemente frutífero em todos os sentidos, porque ele está ali representado nos grandes espetáculos, nos médios e nos pequenos, que são os espetáculos de teatro da cidade. Falar de Arildo Deda, meu mestre, falar do meu professor, desse artista baiano, tão importante para todos nós atores comprometidos com o nosso ofício. Eu, nesses meus tantos anos de carreira, que tive a possibilidade de começar a minha carreira tendo aulas e tendo todas as indicações de Arildo Deda, me sinto tão orgulhosa e feliz de sentir palavras dele sopradas ao meu ouvido em todos os trabalhos que eu faço. Arildo é patrimônio da nossa Bahia, é patrimônio do nosso Brasil, e eu sou muito honrada de tê-lo como meu mestre e meu professor. Reconhecemos o mestre não só pela sua obra, mas pelas sementes que ele espalha e pelos frutos que nascem dessas sementes. Arildo Deda é um desses. Nós podemos reconhecer tantas sementes, tantos frutos gerados e que geram novas sementes e novos frutos
por esses palcos da Bahia, do Brasil. Eu sou um desses. Arildo é um dos meus mestres e vou ficar muito feliz se ele for contemplado com o prêmio da Funarte, reconhecendo nacionalmente o seu trabalho, a sua arte, o seu talento e as milhares de frutos que ele gerou para o teatro brasileiro. Arildo fez parte da minha formação, Arildo Deda. Eu sou Laila Garran, eu sou baiana, atriz. Estudei na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Teatro. E Arildo fez parte da minha formação e da formação de muitos atores, não só da minha geração, mas de uma geração anterior, da geração depois de mim. Mesmo pessoas que não foram alunos da Universidade Federal, mas também através de cursos que ele deu fora, de oficinas, e é uma referência que a gente tem do trabalho do ator, do trabalho de interpretação ligado a Stanislavski, do trabalho com texto ligado a Shakespeare, mas não só isso. E agora, recentemente, eu dando aula para atores e cantores, eu inclusive refiz aulas particulares com Arildo, para me lembrar um trabalho muito lindo que ele tem sobre os sonetos, enfim, é uma referência. Eu sempre lembro das aulas de Arildo e acho que, eu tenho certeza que ele é um grande mestre para muitos e muitos e muitos atores. Olá, eu sou Ingrid Lago, eu tenho 28 anos e hoje eu tenho uma difícil missão de falar um pouquinho sobre o mestre Arildo Deda. Ele dispensa apresentações, mas não há como se falar nesse grande mestre sem se falar em história. E quando a gente pensa na história do teatro, principalmente da história do teatro baiano, a gente tem o nome de Arildo Deda como uma pessoa que formou outras centenas de pessoas e uma pessoa que passou por várias gerações. E não tem como a gente falar de arte no que toca ao sensível sem a gente reverenciar e respeitar a nossa história. E o mestre Arildo é a nossa história viva. Recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar com a Companhia Argonautas em um clube da cena, que é um projeto desenvolvido por eles, onde o mestre Arildo era o preparador de elenco. E ser trabalhada por ele e ver a forma como ele trabalha com outros atores é um bálsamo de conhecimento. A forma como ele alcança esses personagens, como ele faz com que a gente alcance esses personagens, como ele faz com que a gente entenda e vivencie essa cena, esse personagem, essa história e essa verdade cênica. E foi muito lindo de poder presenciar esse trabalho, de poder estar nesse trabalho, de poder aprender com o mestre Arildo, que era um sonho meu desde a minha formação, desde a época que eu passei pela Universidade Federal da Bahia no curso de licenciatura, e eu não tive essa oportunidade, tive agora, mas foi incrível ver a forma como esse trabalho foi desenvolvido e como ele trabalha com tantas pessoas. E tinha uma coisa que era muito engraçada nesse grupo, porque eram pessoas com muita experiência e pessoas com uma experiência menor, que era o meu caso, uma pessoa muito menos experiente. Tinham atores que tinham o meu tempo de vida só de trabalho com o teatro, e a forma como a gente era trabalhado era igual. Não tinha distinção de quem era mais ou menos experiente. Todas as pessoas foram trabalhadas para chegar àquele lugar, e é lindo ver a forma como isso é feito, como esta pessoa que dedicou tanto tempo de sua vida a um fazer e faz com tanta maestria. Realmente, ele era um maestro de pessoas, né, naquele momento. E é muito bom que a gente tenha esse vislumbre da história viva, porque ele é a nossa história viva. E poder aprender com ele em vida, poder aprender e ter o ensinamento dele ainda com tanta fome de ensinar, com tanta vontade de aprender e ensinar uma arte, um ofício, é muito bonito ver esse sopro de vida, essa vontade de viver, essa vontade de fazer. E foi isso, acho que foi uma das grandes lições desse Clube da Cena, foi ver como aquela pessoa era apaixonada pelo que fazia e como fazia isso com maestria. HD Arildo Deda. Como falar em 60 segundos de um mestre da cena, cujo alcance de suas realizações como docente da Escola de Teatro da UFBA
por décadas, como ator de teatro, televisão, cinema, né? Ultrapassa a dimensão cronológica que estabelece medidas e marcadores de finitude. Conheci Arildo Deda no Teatro Vila Velha, no palco do Teatro Vila Velha. Estava chegando ao mundo do teatro e fascinada assistia às suas vigorosas e ricas atuações. Mais tarde cheguei mais perto, fui sua discípula. Obrigada, grande mestre, por ter me inspirado e encorajado a prosseguir em tão honrosa e gratificante tarefa, qual seja conduzir artistas da cena pelos palcos do mundo. Obrigada. Atenção, vou gravar. 1, 2, 3. Olá, pessoal. É um grande prazer falar de Arildo Deda e falar bem. Nos conhecemos há mais de 50 anos. Arildo foi meu professor na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Trabalhamos juntos no palco, eu como ator, tendo a grande honra de dividir a cena com ele. Arildo é um professor da interpretação teatral que, com grande base de muito estudo, formou um sem número de atores aqui na Bahia. Então, nós estamos aqui torcendo por Arildo, porque o mérito é muito grande da parte desse grande profissional do nosso teatro. Evoé. Em mais ou menos 60 anos dedicados à interpretação, ao teatro, cinema, televisão, a carreira como diretor e professor, o currículo de Arildo já seria, para quem teve a oportunidade de presenciar ou ter acesso à sua história, já seria uma escola para cada um de nós artistas e um patrimônio para toda a sociedade, né? A contribuição de Arildo na área das artes cênicas. Mas, para mim, o grande destaque, assim, a grande contribuição de Arildo é, durante todas essas décadas, ter sido o formador de várias gerações de atores na Bahia. Cada ator que passou por Arildo sabe a diferença da abordagem de um texto, a construção de um papel, o estar em cena. A formação de Arildo é determinante, assim, é especial na formação de cada um de nós que teve esse privilégio. Eu me considero muito privilegiada por ter sido uma aluna, atriz formada por Arildo, por ter sido dirigida por ele em alguns espetáculos profissionais e por ter tido o privilégio especial de dividir a cena como atriz com ele algumas vezes. Viva Arildo! A existência de Arildo Deda é seminal para o teatro baiano. Ouço dizer que para o teatro brasileiro, porque ao longo de mais de 50 anos, como professor, diretor, ator, sempre nos palcos, formou inúmeros profissionais das artes cênicas. Profissionais que ganharam o mundo. Então, qualquer prêmio é pouco para Arildo Deda. Arildo Deda merece todo o respeito, toda a admiração, toda a honra e todos os aplausos. Arildo Deda é necessário. Viva Arildo Deda! Arildo Deda é mestre, né? É o mestre maior do teatro baiano, né? Eu tive o privilégio, né, e a glória de ter sido seu aluno, de ter aprendido com ele. É um homem que tem a sua vida inteira, né, dedicada ao teatro e ainda continua com toda energia e lucidez. Arildo é o patrimônio imenso da cena brasileira, baiana, nordestina. Arildo Deda é um cidadão do palco. Viva Arildo Deda! Arildo é um dos maiores mestres que nós temos no Brasil. Eu, desde a minha adolescência, quando comecei a fazer teatro, ouvia muito falar sobre ele, o trabalho dele, como ator e como professor. Eu tive a oportunidade de contracenar com ele e percebi a inteligência cênica dele, o humor dele, mas, acima de tudo, a compreensão dele da cena. E isso vai para as conversas mais despretensiosas, até as aulas dele, onde ele fala com muita propriedade sobre vários autores,
E ele passa esse conhecimento com muita generosidade. Formou tantas pessoas e tem fôlego para formar muito mais pessoas, deixando a nossa arte cada vez mais relevante e importante pelo conhecimento que se é compartilhado.